Fala Siloé, fala pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um podcast nosso aqui da comunidade Siloé e hoje eu tenho a honra de estar aqui para conduzir aqui o podcast. Então estou aqui com o pastor Evaldo. Pastor, sempre uma honra estar com o senhor. Muito bom estar aqui. Especialmente agora, né? O convidado aí também é bênção para estar junto. Isso, a gente está com um presente aqui essa semana, né? Tivemos um tempo já ontem aqui no Bem Casado, na equipe aqui à tarde. Vamos ter o bispo ainda hoje no Adolas, amanhã na tarde e domingo nas 3 celebrações. Então a gente já está aproveitando esse presente da presença do bispo Mano aqui com a gente, para gravar também aqui esse bate-papo. Então, seja bem-vindo, bispo. É um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, querido. O prazer é meu, a honra é minha. Tá aqui com gente boa que nem vocês e contemplando o que Deus está fazendo no meio de vocês. Enche o nosso coração. É sempre uma alegria. Eu que agradeço o convite de poder vir e ver o que Deus está fazendo, ver a graça de Deus e como o Barnabé me alegrar. Poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. Não sei se vou contribuir muito, mas me divertir eu vou. Não, sempre é muito bom estar com o senhor. Eu queria começar, a gente sabe, né, que vocês têm uma história aí em comum, né, na carreira aí de pastorado. Eu queria começar com a história de vocês, como vocês se conheceram, como que foi isso, a aproximação. Compartilhe um pouco aí com a gente, pastor, bispo. Mano. Então, eu conheci o Evaldo no ano de 93, né? Vamos para quase 30 anos de amizade. E como aquilo que Deus faz na época, a gente nunca imagina o que Deus está alinhando. A partir dali, eu tinha recém-formado na faculdade de teologia, recém-casado também, nosso primeiro ano como pastor tempo integral, primeiro ano de casamento também. A gente tinha vindo para uma cidade do norte do Paraná, o chamado Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina. Né? E eu sempre gostei muito de ler, de livros, e para nossa surpresa era uma cidade de 30 e poucos mil, 40 mil habitantes, tinha uma livraria evangélica lá, né? E eu vi, me chamou a atenção e eu fui com a minha esposa conhecer a livraria evangélica, e a pastora Nana era dona da livraria, né? E o dia que a gente foi na livraria, o pastor Evaldo estava lá. E daí a gente começou a conversar sobre os livros. Me apresentei, pastor da Metodista, ele se apresentou, era pastor da IPI na época. E aqueles negócios que não se explica, deu liga, né? Eu sempre brinco que deu liga. Gente boa demais, a gente já criou aquela afinidade, o desejo de se conhecer melhor. E o Evaldo me chamou para estar ministrando na igreja. Eles tinham um evento na Siloé, na IPI. Eu misturei Siloé com IPI. Vai dar certo. Na IPI, na época da Páscoa, tinha um evento que era as 7 palavras da cruz, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso na Metodista. Ele perguntou se eu não ministrava uma das palavras da cruz, né? Eu fui ministrar e foi gerando um contato, né? Tivemos um bom contato naquele tempo e Deus me tirou de lá. Depois, em outros momentos, nós fomos nos reencontrando, né? Eu fiquei sem rever o Evaldo, porque daí eu voltava para Santo Antônio, encontrava ele de vez em quando, passava no escritório, mas daí ele saiu de lá, veio para Joinville pela IPI. Nesse tempo que ele veio para Joinville pela IPI, a gente perdeu o contato, né? E eu tinha entrado num ministério para-eclesiástico, o MAP da CEPAL, o pastor David Cornfield havia criado. Aqui no sul do Brasil era o pastor Josadac Lima quem coordenava. A gente era responsável pelo pastoreio de pastores, uma das ferramentas do MAP, né? Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. E tinha um evento do MAP em Florianópolis, e eu estava de férias em Camboriú, né? Era o Rivera, Luciene Shaw aqui de Joinville, que era responsável. Né? Na época, não lembro se ela já estava na comunidade ou estava na Batista, já estava. E daí eu fui lá para
encontrar o pessoal da minha igreja que estava Na indo. verdade, eu acho que eu estava ainda na IPI e ela também. Você estava saindo da IPI. Ela estava também na IPI na época comigo. E daí eu fui lá para reencontrar o pessoal da igreja. Para minha surpresa, o Evaldo chegou lá para conversar com o David. Foi a época que ele estava saindo. Saída mesmo. A época que ele estava saindo da IPI, foi conversar com o David, o projeto. Isso vocês haviam se distanciado esse tempo? Fazia quanto tempo, mais ou menos, lá? Desde Santo Antônio até... Foi um tempo. Foram no mínimo uns 5, 6 anos. Eu já estava em Mandaguari nessa época. Daí a gente se reencontrou, voltou a conversar. O Evaldo entrou no MAP. E daí nós voltamos a nos encontrar nos eventos no MAP aqui no Sul. E um evento que teve na chácara da Quadrangular em Curitiba, o Evaldo conversando e falando, mano, ó, eu vou consagrar os primeiros pastores da Siloé, e a gente tem essa parceria, você não podia estar lá para pregar para a gente, estar nesse evento, né? E eu me dispus, e a gente veio dali, a gente retomou. Bem início da Siloé. A Nana foi ordenada pelo Mano. Sim, que legal. Então, daí a gente no início da Siloé já passou a fazer parte. Depois de um tempo eu saí do MAP da CEPAL, daí a gente se reencontrou no GKPN, um outro ministério. O Evaldo entrou no GKPN e de lá para cá a gente tem vindo. Em determinado momento, o pastor Evaldo falou isso, mano, a gente estava conversando e nos momentos significativos da Siloé você estava presente, Deus aproximou de novo. Você não toparia me mentorear, né? Se a cobertura minha cobertura, a cobertura da Siloé, para mim foi uma honra demais, né? Porque eu acho que eu não tenho o gabarito do pastor Evaldo, eu acho que eu venho para cá para ser abençoado por ele, eu acho que eu sou muito malandro, ele é crente pra caramba, né? E daí, desde aí a gente está, um pastoreio mais informal, meu jeitão, mais intencional, então de tempos em tempos a gente está... É longa então essa parceria. Coisa que vai para 30 anos. Né? 30 anos mais ou menos. E é interessante isso também, né? Porque quando o Mano chega lá, recém-casado, dali a pouco nasce a Adri, mais tarde vai nascer o Pedro, né? Que o pessoal na comunidade conhece bem. E hoje eu vejo assim, o Pedro, a Jéssica, né? E o Robson e a Esther são amigos assim, no nível que nós começamos também, né? A aliança de ministério, sonhos e a gente vê a geração passando isso, né? Verdade. E com o Mano foi interessante mesmo, toda essa situação, desde lá de Santo Antônio da Platina, essa identificação. E uma coisa legal que eu creio que é uma característica tanto do Mano quanto minha também, que o fato das denominações não nos separavam, pelo contrário. Verdade. Né? E isso a gente tem até sonhado em Deus em relação à vida da igreja mesmo, de não ter essas barreiras, e nós não tivemos, não temos, pelo contrário, e isso foi se construindo de uma forma bonita mesmo no tempo, né? E hoje essa oportunidade do Mano estar me mentoreando, me acompanhando, tem sido um privilégio, uma honra e uma alegria, porque nós temos uma aliança mesmo, né? Não é uma aliança só retórica, formal, é de vida mesmo, né? Eu gosto de estar com ele, sei que a Nana também ama estar com a Cláudia, nós somos ligados mesmo, temos muita identidade de ministério, de visão, então tudo isso contribui para as coisas do reino. E é incrível, hoje, olhando para trás, a gente vê que não são coincidências, né? Deus ele vai construindo algo, né? A livraria lá não era só uma intenção de comprar um livro, né? Deus tinha algo com isso, né? E até eu não lembro se eu fiz alguma compra, mas a amizade daquele dia surgiu. Uhum. Mas vamos voltar. O senhor falou que Santo Antônio foi a primeira igreja que o senhor assumiu, acabado de se formar? Como tempo integral, sim, né? Eu assumi algumas igrejas como pastor acadêmico durante o tempo que eu estudava, né? Sim. Mas tempo integral foi a primeira igreja, né? Foi o lugar Vocês são mais ou menos contemporâneos, então, de formação, ou não? Não. O senhor já... Eu já tinha alguns... Eu já tinha assumido outros, Era o meu quarto
Quarto ministério, né? Eu estava com 2... Acho que eu estava com 6 a 7 anos de ministério, mais ou menos. O Evaldo parece mais novo, mas ele é mais rodado que eu, é mais rodado. Tá. Pastor, eu queria saber algumas histórias assim do início do pastorado de vocês, né? Geralmente começa assim, né, no interior, uma igrejinha pequena. Quais foram, assim, vocês acham as histórias até parecidas que ajudaram nessa, né, nessa junção aí de ideias, de troca de experiências e que hoje resultou aí nessa parceria tão longa aí, né, que vocês tiveram, assim. Como que foi o início? Eu estava pensando nisso que você estava falando e lembrando de algumas coisas lá no início que eu creio que no final são coincidências, porque nós dois viemos de uma estrutura denominacional, vamos dizer, rígida, histórica, e ambos tiveram oportunidades na vida assim que nos levaram por caminhos que nos conectam, né? Mas foram frutos de sonhos, né? Eu me lembro do primeiro ministério lá em Tapejara, e é engraçado porque não se falava muito, não se tinha muita visão nem de grupo pequeno, nem de discipulado, mas aquilo já estava sendo gestado no coração e as coisas já estavam acontecendo de alguma forma, né? Uma busca que não tinha a ver tanto, e assim, com todo respeito, mas não tinha tanto a ver com a denominação ou com a formalidade, mas com a paixão mesmo por Jesus, pelo reino, por crer que realmente Deus quer expandir esse reino e quer me usar para isso. Então tudo isso empolga o coração e leva a gente a determinadas experiências, como me levou, e isso também conecta com pessoas que vão... Aí todas essas coisas de barreiras denominacionais, essas coisas vão caindo por terra. Sim. Você está afim de ver o reino acontecer, né? Eu me lembro lá de Itapejara, eu fui o primeiro pastor local da cidade. Até teve uma situação lá, domingo agora teve um pastor na igreja que ele foi amigo ele é amigo de um amigo meu lá, né? Que foi o segundo pastor na cidade, era pastor da igreja renovada. Mano, sabe, a diferença entre IPI e renovada era um negócio assim assustador. Grande. Né? E nós nos tornamos muito amigos, mas a vertente é a mesma, né? A coisa dos sonhos do reino, da vontade de Deus, de ver a igreja realmente fazendo a vontade do Senhor, né? E acontecendo. Não tem muito a ver comigo, nem com denominação, nem com quanto eu conheço de teologia ou coisa parecida. Né? As intenções que unem, né? Como o Evaldo falou, nós dois viemos de uma família denominacional, né? A dele era presbiteriana independente, a minha metodista. Eu nasci num lar metodista, né? Então o cristianismo para mim era um hábito, né? Eu sempre brinco com isso. No domingo em casa, o culto forte da nossa igreja era pela manhã, então a gente tinha o culto das 9 às 10h15, porque 10h30 começava a escola dominical. Então minha mãe levantava mais cedo para preparar o almoço, que era macarrão, maionese, frango assado, e eu era de Curitiba, tinha uma bebida lá chamada gasosa. Quem já morou em Curitiba deve conhecer. Era o nosso almoço de domingo. Então ela levantava mais cedo, deixava o almoço pré-pronto, acordava, preparava, a gente ia para a igreja, voltava a almoçar. Então eu falo assim, durante um tempo essa era a minha rotina, né? Eu falo que a minha experiência cristã era como frango assado. Se faltasse o frango assado no domingo, faltava alguma coisa. Se faltasse o culto da manhã, faltava alguma coisa. Mas era como frango assado. Até que nesse contexto, tanto eu quanto o Evaldo, a gente descobriu Jesus. A gente teve o nosso encontro com Deus. Foi um negócio assim, aquele negócio que Deus se revelou, né? A igreja onde eu frequentava começou a passar por um avivamento e eu tive um encontro com Deus. E aquilo mudou totalmente. E a denominação virou um pano de fundo, né? A estrutura denominacional virou um pano de fundo. O desespero passou a ser conhecer Deus, né? E a minha paixão passou a ser pela presença de Deus. E o Evaldo é esse apaixonado também pela presença de Deus. E eu creio que essa paixão foi nos aproximando cada vez mais a partir do momento que a gente compartilhava, identificava
os pontos em comuns, o desejo de agradar a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e a consequente paixão por vidas nesse sentido. O pastor Evaldo é um apaixonado pela igreja, por vidas. Eu não era, me tornei apaixonado porque Deus é apaixonado, né? Então eu falo, não tem como você ser íntimo de Deus, você não acaba se apaixonando pelo que Deus se apaixona. A noiva. Não andam dois juntos se não tem entre eles acordo. Então, andando com Deus, conhecendo Deus, eu me tornei um apaixonado por gente, por vidas, de ver a restauração das pessoas, né? Isso me impacta. Você vê Deus agindo ao longo, né? Fazendo eu brinco, né? Do tranqueira da caverna de Adulão, um valente. Então, é a história que a gente tem visto se repetir. E para mim sempre é uma coisa impactante. Para mim é sempre uma coisa nova e a gente está em busca de um pouco mais disso, né? São 41 anos de experiência com Deus e eu sinto como alguém que ainda está tateando no raso, que ainda tem lugares mais fundos, tem muito para a gente conhecer e eu vejo assim, apesar dos anos, o Evaldo é alguém assim, né? Apesar de tudo que a gente já viveu nesses anos de ministério, a gente ainda tem muita sede de Deus, a gente ainda tem muito desejo. E eu vejo no Evaldo isso, né? Se a gente descobre uma pérola que parece mais valorosa do que toda a coleção, que a gente não tem dúvida nenhuma de rifar tudo que a gente tem para ir em busca daquele algo mais de Deus, Deus, né? E isso nos aproxima cada vez mais, né? Legal. Bispo, meus pais se converteram quando a gente ainda era criança na Igreja Metodista de Andirá, né? O senhor conhece a história lá. Pastor Vanderlei de Bandeirantes, que cobria lá a igreja. E eu me lembro dos acampamentos da Metodista que a gente ia em Londrina, na região ali, né? Que compunha ali aquela região da Igreja Metodista, né? E lá nesses acampamentos, as igrejas metodistas assim que se destacavam era a de Londrina, que era, acho que, a maior ali. E a gente ouvia muito e via muito atuante os jovens da igreja de Mandaguari, né? Que é a igreja que o bispo pastoreava na época. E a gente via isso nos acampamentos, sabe, pastor? Que eles viviam algo diferente. E a gente queria saber o que era, né? Tinha lá as bandas que a gente não tinha, então o louvor era diferente que eles faziam, as histórias que eram compartilhadas. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco. Acho que de Santo Antônio o senhor já foi para Mandaguari. Fui para Laranjeiras do Sul. Para Laranjeiras. É a igreja que hoje o Cezinha é pastor. Cezinha cita, né? Como foi essas transições? E daí queria que o senhor compartilhasse um pouco o que o senhor viveu lá em Mandaguari. Que nem eu falei, Santo Antônio foi um ano só, mas foi a minha introdução no Ministério Tempo Integral. Sim. Então foi um ano de adaptação. A gente ficou como coadjutor lá, para mim foi muito bom. Eu vivi as primeiras crises do Ministério, com 6 meses de Ministério Tempo Integral, eu estava entrando em depressão. Porque a gente tinha uma ideia de como a coisa ia acontecer. E deu tudo diferente. Prática é outra. Aconteceu tudo diferente. E foi misericórdia. Na crise teve um pastor, que era um pastor mais antigo, a gente respeitava, o pastor Estevão Canfield, né? Era filho do bispo da época. Ele resolveu investir em pastores novos, né? Na época a gente não usava o termo discipulado, mas foi o que ele fez. E ele selecionou um grupo e eu estava no meio da seleção, misericórdia de Deus. E ele começou a compartilhar as experiências e as coisas que eu estava vivendo era o que ele viveu no início. E o ouvir das experiências dele me curou. Sim. Né? Eu tinha comprado medicamento para tomar, mas não tomei porque não podia dirigir. Eu fui para o encontro na perspectiva de voltar a começar, mas eu voltei curado. Nunca mais, não precisei do medicamento. Então eu ouvi o que o discipulado resolveu. Agora, para mim, o discipulado não era um conceito, que menos a gente se preocupava era o material que eu usava. Para mim era compartilhar de vida, né? Ou uma expressão que o Josadak passou a usar depois. O Josadak falava assim, que eu aprendi com o Mano que discipulado é vida na vida, né? Porque esses caras sempre me chamaram para perto e me ensinaram com a vida deles, né? Quando eu fui para Laranjeiras, ali foi outra coisa. Ali eu aprendi
que eu vim de um contexto avivado, mas era um tradicional que passou por um avivamento. Eu brinco que um tradicional avivado nunca é um pentecostal. Né? Então a gente sempre estava questionando o que a gente estava vivendo, se a experiência era real. E em Laranjeiras eu aprendi a discernir a voz de Deus falando comigo, né? Uma experiência, numa vigília, uma irmã que vinha da Quadrangular levantou, começou a falar em línguas, Dona Antônia já faleceu recentemente. E eu perguntei para Deus, o senhor está falando com a igreja, alguém tem que estar tendo a interpretação. Quem que é? E na minha cabeça veio o nome da minha esposa, Cláudia. Eu chamei a Cláudia e perguntei, Cláudia, você está entendendo o que a Dona Antônia está falando? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu perguntei para Deus, veio o seu nome, eu quero saber se é coisa da minha cabeça ou se é Deus falando comigo. Ela estava entendendo, mas ela achava que era coisa da cabeça dela. Então ali ela descobriu que tinha interpretação de línguas e eu descobri como Deus falava comigo. Nossa. E daí eu comecei a testar, né? E daí eu comecei a perceber. E o início do ministério em Laranjeiras foi uma crise muito grande. Se em Santo Antônio eu tinha vivido as primeiras crises por causa do modelo que eu tinha criado, em Laranjeiras foi a crise real, né? Me venderam peixe numa igreja que eu cheguei lá, era tudo diferente, né? O cara queria sair, deu uma maquiada para parecer melhor do que... E eu não sabia o que fazer, né? Eu achava que o instrumental que eu tinha, no desespero, fui buscando a presença de Deus e discernindo essa voz que falava comigo, o Espírito Santo foi me orientando, foi falando, eu fui fazendo como ele falou e graças a Deus a igreja se recuperou, né? Eu falo que não tinha nada a ver comigo, minha habilidade natural é outra, mas eu aprendi a resolver com Deus, que é o tema do nosso primeiro livro, na base da oração, Deus falando, orientando, dizendo como agir, eu só obedeci essa voz. Depois desse treinamento intensivo por 3 anos, Deus me trouxe para Mandaguari. Era uma igreja que tinha tido um momento muito difícil, né? Daí entrou num processo de recuperação, teve um ministério que a igreja cresceu, daí veio o Estevão, que era o meu discipulador, né? E ele cuidou da igreja, e a igreja, na mão dele, se tornou uma igreja de 400 membros ali. Tinha uma outra cidade plantando uma outra igreja, tinha mais 120 pessoas na outra cidade. Então era visto como uma igreja referencial dentro do padrão metodista, né? E eu estou assumindo uma igreja que era bem vista, que era a igreja do filho do bispo, meu desespero é não estragar. Né? O meu planejamento na época, eu falava, Cláudio, vamos ficar aqui no máximo 5 anos, se em 3 anos a gente puder pular fora, a gente pula, tenta não estragar, que se eu estragar eu estou lascado. E Deus tinha outros planos, né? Deus tinha outros planos e a gente nunca imagina, né? E Deus foi trabalhando com a gente até que caiu um livro na minha mão, Despertando para um Grande Ministério, e uma frase, um comentário do livro, onde o autor falava assim, enquanto você não for apaixonado pelo lugar onde Deus te pôs, Deus nunca vai poder revelar os planos dele para esse lugar, porque Deus é apaixonado e ele compartilha. E eu comecei a orar nesse sentido. Falei, Deus, eu não sou apaixonado por essa cidade, mas eu quero ser. E quando eu saí de Laranjeiras, eu tinha pedido para lá poder colher. Né? Eu falei, Deus, o próximo ministério eu quero poder semear, mas colher. Né? E a gente ficou 20 anos. Deus mudou meu coração, me apaixonei por aquele lugar. Deus começou a revelar as coisas. Já havia aprendido a discernir a voz de Deus. Ali foi mais intenso. Né? E daí a gente organizando segundo aquilo que o Espírito discernia, a gente passou a liderança da igreja para o Espírito Santo. Eu conversei com o pastor Evaldo. E para mim o avivamento começa sem que você perceba, quando você percebe que perdeu o controle. Né? Porque enquanto a gente controla, não é um avivamento. Né? Você pode estar apaixonado, deslumbrado com algumas coisas que Deus está sinalizando na igreja, mas o avivamento começa quando ele toma as rédeas e ele se torna o senhor mesmo da obra e você é o cooperador. Né? Então, quando isso aconteceu, me deu um desespero. Eu falei, puxa, eu perdi o controle da igreja. E o Espírito Santo me falou muito claro. Ele falou, eu não, você não passou. E a gente começou a experimentar coisas que a gente via no livro de Atos. Né? Eu falo que eu vi todos os milagres acontecerem lá, né? Mas o que me chamava a atenção não era um milagre, era a presença de Deus manifesta naquele lugar. Então a gente sabia que estava agradando o Pai porque ele se fazia presente naquele lugar. E é consequente, onde Deus está, milagre prolifera, coisa surpreendente acontece. Nós tivemos experiências como de Atos 2, né? Teve um encontro que a gente fez, convidaram um inglês para ir e não avisou ninguém.
né? Daí chegou na hora e falou, tem alguém para ser intérprete? Eu falei, aonde, maluco? Você devia ter avisado antes, onde que eu vou arrumar alguém que fale inglês para ser o intérprete do cara aqui? Eu falei, nem português direito vocês conseguem falar. Né? A gente tinha um menino que pregava bem, mas tinha dificuldade com o português, então quando ele queria frisar uma coisa, ele falava, Deus vai te curar você. E eu cansei de falar para ele, você põe o ti antes, você não põe o você no fundo, você põe o você, não precisa pôr o ti. Deus vai te curar ou Deus vai curar você. Ele falou, tá bom, pastor. Ele se empolgava, voltava, Deus vai te curar você. Eu falei, então que Deus te cure você, mas... E de repente, no meio dessa galera pregando, o cara falou, como que eu faço? Eu falei, dá uma colada no inglês nos intervalos, vê se ele está entendendo alguma coisa. Primeiro dia ele não encostou de vergonha, segundo dia ele chegou, perguntou, e aí, tá dando para pegar? Ele falou, claro, vocês estão pregando em inglês. Ele falou, não, ninguém está pregando em inglês, não. A gente está pregando em português. Ele mostrou as anotações, que vocês falaram, não é isso, isso, isso. Ele falou, não, a gente falou isso, mas em português. Ele falou, estou entendendo tudo em inglês. Uau. O cara veio impactado, né? Ele falou, pastor, o que é isso? Eu mostrei Atos 2. Eles ouviam falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. Então a gente viveu tudo isso. A gente tinha surdo que ouvia dentro da igreja, fora da igreja ficava surdo de novo. Entrava na igreja, né? A gente tinha um irmão que tinha um surdo mudo na célula dele, e ele veio me procurar, pastor, o que eu faço? Eu falei, tem a mínima ideia, não fui eu que mandei o surdo lá, cara. Eu falei, você não fala linguagem de Libra? Não. O surdo não lê o lábio? Não. Não tem ninguém lá que usa língua. Eu falei, não. Eu falei, então ora. Deus que mandou o surdo, ele sabe o que fazer. Eu não tenho a mínima ideia. Eu falei, então antes da ceia você fala, Deus, se o senhor não abrir os ouvidos desse surdo, eu vou falar e para ele vai ser nada. E ele começou a fazer isso, e Deus começou a fazer isso. Então o surdo na célula dele ouvia, se converteu, né? Então a gente viveu isso, né? De ver esse surdo ouvir, uma família voltou para Jesus, um senhor que teve câncer há muito tempo a gente orando, ele na UTI, eu achei que ele fosse morrer, se recuperou, e eu normalmente pregava nos cultos à noite, não pregava de manhã, mas esse domingo, o primeiro domingo que ele voltou para a igreja de manhã, eu estava lá, e ele e a nora frequentavam a igreja, mas aquele dia, como era o primeiro domingo do pai, os filhos acompanharam, toda a família acompanhou, e no fim do culto eu fui procurar ele, né? Falei, seu José, que bênção o senhor aqui, a gente orou tanto tempo pelo senhor, né? Tudo bem com o senhor? Ele me respondeu, tudo bem, pastor, tudo bem. E a família desandou a chorar. Eu falei, cara, o que eu fiz de errado? Quem consegue ofender os outros no cumprimento, né? eu pensando assim, eu fiquei constrangido, falei, dá licença, eu saí, a nora veio atrás. Falou, pastor, o senhor pode voltar lá? Eu falei, posso, mas me explica um negócio, o que eu fiz de errado? Que todo mundo, ele falou, o senhor não sabe onde foi o câncer do seu José, né? Eu falei, não, a gente só orou por ele. Ela falou, o câncer foi na garganta, ele teve que tirar as cordas vocais. Desde que ele saiu do hospital, os filhos nunca mais tinham ouvido o pai falar, até o senhor perguntar, tudo bem. Então, eles querem reconciliar com Deus que faz um cara sem corda vocal falar, né? Então a gente foi vivendo tudo isso e não tinha nada a ver comigo. A maioria dos milagres, essas coisas que aconteciam sem a minha participação. Tinha a ver com a presença de Deus no lugar. E essa moçada, os jovens que vocês falaram, eles foram atraídos pela presença de Deus. Era gente que não tinha tique religioso nenhum, né? Não tinha nada, até o palavreado deles, às vezes a gente tinha porque usavam expressões chulas ou chocantes, ele falava, pastor, já falei de novo, né? Aquele negócio. Entre esses consta um tal de Cezinha também, né? O Cezinha Cita, ele foi um dos primeiros que se converteu. Era filho de uma galera da igreja, mas era um tranqueirinho, como eu fui. Lá em Mandaguari, como eu fui. Eu fingia para os pais e tocava o terror fora dali, né? Então, quando eu bati o olho no Cezinha, eu me identifiquei, porque era a minha experiência passada. Né? E Deus milagrosamente usou a nossa vida para tocar do Cezinha, ele decidiu, optou por Deus, teve uma experiência muito forte e o Cezinha fez algo que até ali que muita gente já falava, pastor, eu quero ser discipulado pelo Senhor, eu quero andar com o Senhor, mas o que o Cezinha fez? Ele trabalhava, ele era secretário da diretoria de uma firma lá em Mandaguari. E quando ele teve a experiência dele, ele tinha muita sede por Deus. Ele pediu as contas da empresa dele
para ficar ali, na igreja à disposição. Porque ele falava, eu preciso aprender. Então ele vinha e ficava ali esperando beira. Né? Não tinha função na igreja, a gente não tinha nenhum compromisso, mas ele ficava ali. Daí um dia eu falei para ele, você quer andar com a gente? Ele falou, eu quero. Né? E daí eu dei uma canseira nele. Né? Eu dei uma canseira nele. Foi uma semana que eu chamei ele todo dia para ir 6 horas da manhã para testar a paixão dele. Né? 6 horas da manhã ele chegava na igreja, a gente ficava orando até 11h30, das 6 às 11h30. Semana toda assim, sem falar nada, sem dar um estudo para ele. Quando chegou na sexta-feira, ele falou, já sei, pastor, segunda, 6 horas. Eu falei, não, pode vir 9 horas agora, que daí agora a gente vai conversar. Ele falou, eu falei, eu queria testar, se você não fosse apaixonado por Deus o bastante para pagar o preço, não ia dar certo. Então, agora que eu vi que você está disposto, pode vir às 9 horas. E no andar junto, Cezinha aprendeu, cresceu, foi para o ministério. E o testemunho do Cezinha era um que impactava a gente, porque o Cezinha, criado ali em Mandaguari, conhecia toda essa molecada, conhecia todos os tranqueiros. E o Cezinha falava assim, pastor, ele usou a seguinte expressão, se para vocês que estão vendo o filme já é impactante, né, porque a gente via o processo de transformação na vida dos caras, ele falou, para a gente que vê só a foto é mais ainda, porque ele via os bandidos lá atrás, quando voltava o bandido estava na igreja. O menino estava na igreja, ele falou, cara, esse cara na igreja, e esses caras, quando tomaram a opção por Jesus, né, descobriram um projeto que valia a vida deles, eles vinham com toda a paixão, eles vinham com toda a intensidade. Daí eu acho que era isso que nos encontros mexia com a galera, porque quem está acostumado com um padrão religioso, você se sente impactado por quem fala, puxa, eu queria isso, eu queria uma experiência assim, que me tomasse desse jeito, que eu fosse entregue desse jeito, e a paixão da molecada, só que era uma galera que estava aprendendo. Sim. Então Cezinha falava assim, eu brinquei com isso durante um bom tempo, um menino que chegou para mim e falou assim, pastor, eu decidi ler a Bíblia toda para conhecer mais. Falei, que bom. Ele falou, já estou em Exodó. Falei, que legal. Depois de Exodó tem outros livros. Ou seja, a molecada não tinha tique religioso nenhum, não sabia nem o nome dos livros da Bíblia. Esse menino, durante um bom tempo, falava, ei, pastor, o senhor não esquece, né? Eu falei, não deixa o senhor esquecer. Mas o Cezinha falava assim, pastor, eles podem não conhecer o conteúdo, mas eles vivem a Bíblia, a gente vê eles praticando a Bíblia na vida deles, no dia a dia. Então, acho que isso mexia com muita gente, né? E eles tocavam muita gente, e foi um avivamento mesmo. Isso mexe com a cidade também, né, pastor? Mexeu. A gente viu, contando uma experiência, né? Teve uma assistente social que lidava com um projeto de recuperação de menor infrator, ela veio conversar com a gente. E ela se identificou, ela falou, eu queria a ajuda de vocês, eu não podia estar fazendo isso porque o Estado é laico, mas a gente não sabe mais o que fazer com eles. E os únicos 2 que se recuperaram no projeto são 2 que estão nas células de vocês. E eu fui ver, o trabalho de vocês é admirável. Né? Então eu queria ver se vocês podem ajudar a gente. Né? Ela trouxe a relação de todos os menores infratores do projeto com o endereço. Falei, o que a gente pode fazer é chamar para os grupos de discipulado. Ela falou, está aqui, pode fazer o que você quiser. E a sociedade reconhecia isso. Né? Nós começamos a ter donos de empresas vindo pedir célula, porque a célula fazia com que o relacionamento entre os funcionários melhorasse. A gente começou a ter diretor de colégio vindo para pedir se a gente podia ajudar em alguma coisa, porque estavam começando a vender droga dentro do colégio. E a célula entrou, e a cidade reconheceu, o prefeito se tornou membro das células. E só contando a última coisa, quando eu fui eleito bispo, né, eu tive que mudar. Né, quando eu fui eleito bispo, o prefeito me ligou para dar os parabéns. Quando ele descobriu que eu ia ter que mudar, ele me ligou de novo, falou, pastor, o senhor não pode recusar. Declinar, né? Retiro parabéns. O senhor não pode recusar, porque a gente precisa do senhor para ser uma cidade melhor. Eu falei, não, Deus. Uau. Daí quando eu voltei lá, a Cláudia, um dia de tarde, pediu que eu passasse numa loja de produto natural que vendia um pão de batata doce. Pega lá o pão de batata doce para... Não era da igreja, a funcionária não era da igreja, a dona da loja não era da igreja. Eu entrei na loja, a gente vivendo aquele processo de luta, a igreja sabendo que dali a alguns meses eu teria que sair, ir para o Rio de Janeiro. Eu entrei na loja, a funcionária falou assim, eu não acredito que o senhor vai embora.
Eu fiquei assim, eu falei, se eu tiver que dar satisfação para a cidade vai ficar muito ruim, né? Daí ela falou, mas é sempre assim, né? Quando vem alguém que faz um bom trabalho, eu falei, obrigado. Ela falou, o trabalho que o senhor faz de recuperação de jovens, de impactar jovens, elas não entendiam que era a presença de Deus, né? Sim. Não entendiam que era o avivamento, só via a transformação da vida da galera. Ela falou, o trabalho que o senhor faz é admirável. Daí eu falei, mas vai vir um outro pastor? Ela falou, não vai, eu estou aqui há muito tempo, já vi vários pastores passarem, né? Então a gente viveu um avivamento, né? Mas que nem eu brincava lá, eu falava, ninguém, o pai do filho não vê o filho crescer, quem vê o filho crescer é quem está de fora, né? Então, enquanto a gente estava lá, eu não percebia isso. Eu só percebi depois que a gente saiu, na época da pandemia, a gente começou a fazer algumas lives, e as pessoas de lá entravam para lembrar essas histórias. Sim. Para compartilhar, lembra disso? Daí foi a época que eu falei, Cláudia, a gente viveu um avivamento. Então, por isso que agora, vindo aqui na Siloé e vendo e ouvindo os testemunhos e vendo os relatos, eu falei para o pastor Evaldo, vocês estão vivendo um avivamento também. É um negócio que não depende só do nosso esforço, do nosso trabalho, é uma ação de Deus, né? Onde Deus começa a conduzir, Deus começa a inspirar, Deus começa a propor, e a gente vai colhendo os frutos com alegria, né? Mas, e aquele que está passando nem sempre percebe isso, né? Sim. Mas vocês aqui na Siloé, e para mim é uma alegria estar aqui. A gente pega a beira no avivamento de vocês e lembra um pouco do que a gente viveu lá em Mandaguari, né? Amém. Era isso que eu ia até comentar. A gente teve um papo ontem, né? E o senhor disse exatamente isso. E ouvindo as histórias, né, pastor, ali de Mandaguari, me veio muito assim, como Deus vai construindo as coisas, né? Então, tipo, as experiências que o senhor tem contado e que o senhor viveu lá, é bem parecido com o que a gente tem vivido hoje, né? E hoje vocês estão em discipulado, né? Como é isso, pastor? Essa contribuição, essas coisas que Deus constrói para que agora a gente também pegue dessa experiência, né? E aplique no que a gente tem visto aqui na Siloé, que a gente tem vivido em Joinville, né? Eu creio que uma das coisas, agora falando para pastores, né? É a ideia de não andar sozinho e ter localização em termos de se encontrar no meio de tudo que a gente vive. Um momento como esse, como o Mano falou, ele é um momento tremendo, mas ele é um momento perigoso. Se você não consegue compreender que isso como o Mano falou, é questão da presença, é questão dele, na verdade não tem a ver comigo, você tende a baratear o custo, a achar que você tem muito valor, ou que você é que fez na força do braço, coisa semelhante. Eu creio que esse é um dos momentos em que mais você precisa compreender que você depende dele. Sim. E que ele precisa manter. Uma das coisas que eu tenho falado muito até na igreja sobre isso, e até com outros pastores, e eu confesso assim que eu anseio por isso, mas eu tenho um medo também muito grande. Porque eu acho que isso não deveria, historicamente a gente vê isso acontecer, não deveria parar em mim. Não pode parar em mim. E eu sei que para não parar em mim, eu não posso ceder em espaço nenhum. Tem que ser ele, tem que se apontar para ele, tem que fazer as pessoas se conscientizarem de que é a presença dele, é ele quem faz as coisas acontecerem. Um dos sonhos que eu tenho no coração é de não ver isso acontecer, né? No sentido de que isso passe para outra geração. Eu não vou ver, mas a outra geração vai ver que valeu a pena, que houve continuidade, que isso não é um mito que acontece só com uma pessoa num período curto da existência, né? Eu sempre me cito, né, a questão de Wesley, que para mim sempre é muito inspiradora, mas que foi temporal, foi restrita. E olha que o avivamento wesleyano, pelo menos que a gente sabe historicamente, talvez tenha sido mais longo. Mas ainda acabou. Com ele, né? Eu acho que até não foi tanto no período dele, não. Ele carregou aquilo até o final da vida dele.
mas as pessoas não continuaram o que ele fez. Sim. E a minha oração e a minha expectativa é que isso atinja a outra geração. Eu não preciso ver, mas eu gostaria muito que atingisse e que eles carregassem isso. Então, é uma alegria, é um privilégio, e aí, olhando e andando com o humano, com a amizade, com o mentoreamento e tudo mais que a gente vai vendo os pontos que a gente precisa corrigir, situações que a gente precisa considerar, pontos que precisam ser revistos, né? Especialmente no meu caso, e eu reconheço isso diante da igreja mesmo, né? Eu tenho uma tradição que ela é rica, é preciosa, mas ela me traz algumas restrições. Eu não sei se para o humano isso necessariamente trouxe restrição, se isso empoderou ainda mais, talvez até por causa do Wesley mesmo lá atrás, né? A memória teológica é calvinista, né? Uhum. E Calvino nunca vai me inspirar essas coisas, pelo menos a grosso modo, não, né? Eu não tenho nada contra, como eu tenho dito, mas eu quero me manter com esse coração aquecido. Sim. Sim, crer na palavra, ter todo esse zelo pela palavra, ter toda a questão do zelo que Deus tem me dado e tal, mas não deixar meu coração esfriar e nem dos outros que estão comigo esfriar. E entender que, definitivamente, nossa questão não é estabelecer uma instituição, fazer um grupo de pessoas que se tornam conhecidas, nada disso. O nosso negócio é fazer ele conhecido. E é no conhecimento dele que está a nossa alegria e até a nossa recompensa. E enquanto a gente não entender isso, a gente sofre. Quando entende isso, a vida plena que ele mesmo prometeu acontece, né? Uma coisa que para mim foi uma descoberta antes do ministério, né? Mas depois do ministério a gente conseguiu elaborar isso. Eu sempre tive para mim o versículo de João 17,3, que fala que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Então, desde que eu tive minha experiência com Deus, esse foi o meu viés, de conhecer a Deus. A minha paixão era por lugares onde a presença se manifestava. Se eu sabia que Deus estava operando de algum jeito em algum lugar, eu fazia qualquer esforço para poder ir lá e ver. E se eu conseguisse que o líder pusesse a mão na minha cabeça, que eu falava, alguma coisa pela imposição das mãos é transferida. Então, a vida toda eu tive isso, de ir lá ver. Eu não me deslumbrava como muita gente corre atrás de revelação. Não, eu queria ver. Eu tinha paixão pela presença manifesta de Deus, né? Mas daí, em determinado momento, um menino chamado Arlindo, apelido Soró, trabalhava comigo no banco em Curitiba, e ele se converteu, né? Se converteu num evento que teve. Eu falo, foi misericórdia de Deus, teve nada a ver comigo, que o nosso padrão na época era outro. Se converteu, e ele, com menos de 24 horas de convertido, ele já estava testemunhando para outros, né? Ele não conhecia nada. O testemunho dele foi que ele foi numa viagem de moto de Curitiba para Londrina, e na viagem de moto ele se converteu. Então, todo mundo que precisava, ele estava convidando para viajar de moto, porque era o testemunho dele, né? Ali Deus me abriu os olhos, que eu precisava ser testemunha. Então, eu entendi isso. O meu objetivo não era ser um pregador teórico, cumprir uma série de tarefas religiosas como pastor. Meu objetivo era ser testemunha e ver quem eram as pessoas que eram tocadas pelo meu testemunho. Quem tinha essa paixão despeitada. Então eu chamava para andar comigo, e andando junto, aprender sobre ele, e depois de torná-lo conhecido através do testemunho, motivar essas pessoas a fazerem o mesmo com outras pessoas. Discipulado. Exatamente. Para mim, o discipular é a vida na vida, né? Então era o que a gente falava. Quando eu entrei no ministério, tinha um monte de coisa que eu não sabia. E uma das coisas que me causava desespero era a visita pastoral, né?
Eles usavam esse termo para uma família que estava em crise, você como pastor sabia disso, então você ia na casa da família, entrava no assunto e dava conselho, né? Eu vim do contexto, eu sou curitibano, né? E o curitibano a galera considera muito fechado, né? Eu brinco que a gente não ia nem na casa da mãe sem antes combinar para não atrapalhar. Então, quando eu soube disso, meu pastor supervisor na época era um missionário americano, Lawrence Anthony Brown, e eu falei para o Brown, não sei fazer visita pastoral. Para mim, ir na casa de alguém que não me chamou a entrar num assunto que ele não abriu e dar palpite que ele não pediu, eu não sei fazer isso, eu sou curitibano. O Brown nunca me falou assim, mano, eu vou te ensinar. O Brown fazia o quê? Ele passava em casa e me chamava. Ele falava, mano, estou indo fazer visita, você não quer ir comigo? E andando com o Brown eu aprendi. Então, para mim, discipulado é isso. As pessoas vinham compartilhar as crises que não sabiam e eu convidava para andar comigo, né? E quem conseguia organizar a agenda para andar próximo, a gente ensinava na vida como proceder. Então, eu sempre falo o seguinte, tem gente que acha que mudar a agenda dele, mudar as coisas que para ele são importantes, não são essenciais para conseguir as coisas. É o jovem rico. Tem uma sede, mas uma sede religiosa. Cumpre os mandamentos, cumpre os quesitos, mas não está disposto a vender tudo, renunciar a tudo. E ao longo do ministério eu fui identificando isso, é aquilo que a gente classificou como os apaixonados. Aqueles que o que a religião oferece não é o bastante, eles têm sede por mais e é uma sede que leva eles a mudarem a agenda. Então, no discipulado eu sempre procurei identificar isso, quem eram os apaixonados, e chamar esses para andarem perto e através da vida motivar, e eles foram motivando outros. E aconteceu, né? Eu falo que em Mandaguari a gente viveu um avivamento que foi o avivamento dos apaixonados, né? Gente que mudou, conheceu a ele e tornou ele conhecido no nível que eles conheciam. E isso tocou a sociedade, né? Na verdade, eu acho que só o impacto, de fato, que a gente vê até na própria palavra, são por apaixonados, né? A gente olha para um Pedro, o cara é apaixonado por Jesus. Eles deixaram tudo para andar com Jesus, né? Eu queria até ouvir de vocês dois, a gente vê hoje muito... até um equívoco, tem, né, a fala as áreas de influências da sociedade e criou-se eu vejo assim, uma falsa ideia de que a igreja influenciaria a sociedade num sentido de dominação, assim, né? E hoje a gente tem o Brasil aí com 80% de cristãos, mas a gente vê ainda tantas coisas a se mudar, né? A gente vê uma crise política, ideológica, ideologias sendo inseridas, e esses 80% de cristãos não conseguiram fazer tanta coisa para isso mudar, né? Eu vejo isso se alterando, assim, mas eu acho que o grande equívoco é que talvez a igreja não tenha entendido que essa influência que ela precisa ter na sociedade é de serviço e não de domínio, né? Eu queria ouvir de vocês como que vocês veem isso, assim, até na experiência de vocês, de como a igreja era lá atrás, no início do pastorado de vocês, como ela está hoje, né, em relação a isso, e qual a perspectiva que vocês têm para até nesse sentido, né, pastor, do legado que o senhor falou. Sim. O senhor quer que isso continue do futuro, né? Eu vejo na direção que o Evaldo está falando, né, usando uma frase que a galera usa para slogan, daí explicando, a galera sempre fala isso, que tempos difíceis formam pessoas fortes, que contribuem para tempos mais tranquilos. Príncipe de Dubai lá. Que contribuem para tempos mais tranquilos, que formam pessoas frágeis, que contribuem para tempos difíceis. Traz um tempo difícil. Então é um ciclo, né, o tempo todo. E a gente vê esse ciclo se aplicando à história da igreja. A igreja sempre floresceu, sempre cresceu em tempo difícil. Em tempo de dificuldade. O avivamento nunca veio dos palácios. O avivamento sempre foi marginal, né? Foi um derramamento sobre um grupo de judeus numa sociedade que era dominada pelo Império Romano, né? Então nunca aconteceu, sempre foi marginal, sempre foi em tempos difíceis. A igreja cristã se transformou a maior religião do mundo no tempo da peste negra.
né? Quando todo mundo estava fugindo dos infectados, os cristãos eram os únicos que se dispunham a ficar para cuidar dos doentes e tudo. E quando a peste negra passou, era a maior religião cristã, a maior religião do mundo, né, nesse tempo difícil. Agora, quando vem os tempos fáceis, né, é a história de Israel. Quando Israel se tornou mais forte, não expulsou da terra, e isso foi o laço. Eu falo que a nossa força sempre se torna o nosso laço, e sempre breca o avivamento, porque a gente começa a focar coisa que Deus não nos mandou. Né? E a manifestação de Deus, a presença de Deus, o avivamento é trazido para obedecer, para fazer o que Ele pede, né? E é fácil, quando a gente cresce, desfocar, né? Para mim, é o que o Evaldo vem compartilhando, sempre foi isso. Nosso objetivo como igreja é ser testemunha, tornar Deus conhecido e manifestar o reino dele para isso, né? Fazendo a vontade dele. Quando eu começo a me meter com coisas que Deus não me chamou para fazer, eu começo a perder a força daquilo que me fez ser cooptado por esses grupos, né? Aquilo que me fez ser notado por esses grupos. Os grupos começaram a olhar para a gente numa perspectiva, e quando eu entrego o que eu tenho para me aliar a eles no que eles querem, eu abro mão do... E foi a situação de Constantino ali. A igreja ela entra numa situação de ligação com o Estado em Constantino, que a gente chama de constantinização da igreja. Não que eu creia que esse evento seja o único, primeiro, talvez tenha acontecido, mas aquilo ali ficou bem emblemático. Nesse casamento do Estado com a igreja, eu creio, né, e vejo historicamente que a igreja perdeu muito da sua força profética e da sua força que era a inspiração de Jesus. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida, e a igreja deveria servir também a sociedade, não querer dominar a sociedade. Quando a gente fala dessa coisa, eu me lembro muito eu esqueci o nome do pastor lá. Ele tem o livro O Reino de Deus. Não é a questão de colonizar o mundo para dominar o mundo, é colonizar o mundo para que o mundo expanda o reino de Deus, venha a glória de Deus, venha o reino de Deus sobre o mundo, não o nosso governo, mas o governo de Deus. Sim. Então, o perigo para mim sempre, e aí a gente vê até em manifestações que eu faço na própria comunidade, né? Não é nós tomarmos partido ou tomarmos ideologia socialista ou democrática, ou que seja. O nosso negócio é outro. Nós trazemos o reino de Deus, nós trazemos a justiça de Deus à terra. E quando a igreja se alia a um movimento político, a tendência natural e inequívoca e inquestionável é de trocar a favores e de inverter a situação. Ao invés de sermos servos, nós começamos a querer sermos servidos. Aí as coisas eu lembro lá no primeiro ministério lá de vereador vir que quer pôr teto na igreja, pôr telhado e tal, não sei o que, coisas assim, né? Graças a Deus, no meu chamado, nesse tempo que Deus tem me dado, eu nunca tive essa situação. Então, sempre eu tive a possibilidade de poder me manifestar e também de levar a igreja a essa compreensão, né? De que nós somos servos, como acontece aqui, né? Hoje a gente ajuda delegacias, hospitais. Nós, a igreja, ajudamos a reconstruir, a reformar, porque nós queremos servir. Mas o que você vai ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Não tem que ganhar nada. Sim. Nós vamos servir a sociedade, só isso. Né? Eu fui entrevistado uma vez, eu estava em BH para pregar, e o pessoal da Rede Super, tinha um programa na Rede Super, foi me entrevistar. Mas diz que o senhor tem uma igreja do tamanho tal, o que o senhor fez? Eu falei, primeiro que eu nunca me preocupei em ser pastor de uma igreja desse tamanho. O que eu fiz foi o que Deus me mandou a fazer. Separei 3, investi a minha vida em 3, motivei esses 3 a fazer isso com mais 3. Quando eu vi, tinha chegado do tamanho que chegou. E falei, como que o senhor faz para cuidar de uma igreja desse tamanho? Eu falei, continuo investindo em 3 e motivando 3 a fazer. Não muda. Né? Eu falei, eu não mudei meu foco. Né? Eu entendo que o que Deus requer do dispenseiro é que ele seja fiel. Então, meu foco é o foco que Deus me deu.
né? Se ao longo da coisa a gente sutilmente vai migrando para um nicho diferente, onde a gente arruma as ligações de conveniência para justificar o porquê eu estou migrando, porque eu estou deixando a intensidade, e a gente só vê o estrago na próxima geração. Sim. É a sedução deste mundo, né? Então eu cedo, mas eu tive a minha experiência. Eu só não consigo mais ser uma testemunha impactante para a próxima geração que vem, né? Eles não se deixam seduzir por esse tipo de coisa, nem impactar por esse tipo de coisa. Daí é o que justifica. Uma geração como a de Josué morre e a próxima geração não conhece o Senhor, né? E a gente vê isso acontecendo já no Brasil, né? Eu ouvi uma estatística que a igreja brasileira, que é uma igreja viva, tem experimentado sinais de avivamento em vários lugares, hoje tem a próxima geração que se diz sem religião, né? Um grupo se diz desigrejado. Ou seja, a gente está vendo debaixo das nossas asas, debaixo da nossa experiência, uma nova geração sem paixão crescer, né? Mas por quê? Porque a igreja começa a se deslumbrar com agendas que não são a que o Senhor propôs. Sim. Não são aquele que... Então não tem crise nenhuma com as pessoas se envolverem com isso, se Deus chamar e enviar. Sim. Agora eu tenho toda a crise do mundo com a gente querer definir uma agenda sem que Deus tenha enviado, sem que Deus tenha mandado. E isso, para mim, é o princípio do falso profeta. Quando Deus fala na Bíblia, foram sem que eu os tivesse enviado. Então tem muita gente indo assumir posto de governo, indo assumir as áreas, toda essa, sem que Deus tenha sido enviado. Isso, para mim, é o princípio do falso cristão, da falsa testemunha, né? Da falsa religião. Então, não é José nem Daniel, né? É qualquer um. Não, e muito pelo contrário. Daniel, que a galera usa de exemplo, Daniel teve profundas renúncias para se colocar na posição de influência que ele foi, né? Porque a Bíblia fala que ele jovem ainda, ele e os amigos dele, com uma vida pela frente, toda uma formação, né? Que eles foram levados para estar entre os sábios, eles foram levados para ser eunuco no palácio, né? E a gente sabe que a palavra eunuco significa. Eles estão abrindo mão de um projeto familiar, estão abrindo mão... Daniel se submete a isso para ser um canal de influência num governo ímpio, né? E ele sem se misturar. Ele vai nessa renúncia para não se contaminar com os manjares, com as delícias do governo da Babilônia, né? Então ele não se deixa seduzir, mas ele tem uma renúncia profunda para ser influência. Hoje a gente não quer renunciar, a gente quer parceria. Eu não quero pagar o preço de ser a voz profética como eu quero poder... Quero os benefícios também que eu quero poder ser situação e colher. Não existe, historicamente não existe isso. Sim. Não existe isso. No cristianismo não, pelo menos. A gente está indo para o final aqui, e para encerrar eu queria ouvir vocês de tudo isso, de toda essa experiência com a igreja, com o pastorado, no sonho de vocês, né? O pastor Evaldo acho que falou um pouco disso, mas no sonho de vocês, o que vocês esperam para os próximos anos da igreja? Eu tenho sonhado isso, né? De continuidade e de paixão. Uma igreja que seja avassaladora mesmo. Uma igreja dos porões, não uma igreja dos palácios. Uma igreja que invada de forma... Porque eu creio que a igreja do palácio não vai invadir avassaladoramente, mas do porão vai. Ela vai porque ela é contraventora, talvez seja isso. Sim. Ela não está muito ligada no que a convenção determina, mas no que Deus determina. E por paixão a Ele, e por paixão pelas pessoas, pelo mundo, ela invade. Biblicamente, a gente vê duas realidades sendo apresentadas para o tempo dos fins, né? E eu sempre imagino que a gente vai contar com essas duas realidades, né? A Bíblia fala que nos últimos dias a gente experimentaria tempos difíceis e nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, né? Então eu vejo aquela igreja que focar em Deus, aquela igreja que tem paixão por Deus, essa igreja que a gente vem falando aqui, ela vai experimentar um tempo extraordinário.
Eu creio. Um tempo de avivamento. A gente só precisa ler os sinais desse tempo, né? Saber entender o tempo. A Bíblia fala que é um tempo em que os filhos profetizariam. Então ela traz uma nova dimensão de quem vai saber para onde vai, o que falar, que é uma igreja que conheceu a Deus não como serva, né? Que eu falo, você pode estar no movimento em várias condições, a de serva, de amigo e a de filho, né? Jesus falou, eu não chamo vocês mais servos, mas eu chamo de amigo, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas o filho conhece o pai, é diferente. Uma coisa é você saber o que o pai está planejando, outra coisa é você conhecer o pai. Então, às vezes, a gente tem uma igreja de amigo, mas que não é filho, né? Eu sempre falo que o upgrade, e nos últimos dias a Bíblia fala que os filhos e filhas profetizariam. Quem vai ter a direção é quem conheceu a Deus como pai, e como Jesus falou, quem revela ao pai é o filho, né? Então essa igreja que aprendeu a ser filha e filho, uma igreja de filhos e filhas, vai conhecer e vai poder tornar Deus conhecido, né? Mas a gente ouve falar que nos últimos dias os tempos seriam difíceis por causa dos homens, por causa das pessoas. Então essa igreja que virou uma instituição religiosa na sociedade vai trazer um tempo difícil. E vai ficar claro quem é esse aqui e quem é o outro. Então a igreja que é só mais uma instituição dessa sociedade corrompida pelo pecado, ela vai trazer um tempo difícil. A igreja que é essa igreja dos apaixonados pela presença de Deus, que renunciam tudo para ter um pouco mais do Pai, ela vai trazer um tempo de avivamento, um tempo de abundância, né? E a minha expectativa nisso todo é descobrir os filhos, descobrir os apaixonados, e eu quero estar com eles, porque esses vão viver um tempo extraordinário. Amém. Né? Então eu tenho falado isso, no fim desse ano eu estou deixando de ser bispo da Igreja Metodista, para estar atrás dessa galera, eu quero estar com vocês. Então os apaixonados entram em contato com a gente, me dá beira no jogo de vocês aí, eu topo ser o menino da água, qualquer coisa, eu só quero viver esse tempo extraordinário com os apaixonados, porque para mim está reservado um tempo extraordinário para essa igreja, e é isso que eu creio que eu vou viver, que gente como vocês aqui da Siloé e outros apaixonados vão viver, né? Amém. A gente quer estar linkado nesse movimento. Já falei com o pastor Evaldo, se ele topar, eu venho para ser porteiro na igreja de vocês. Né? Eu faço o que o Obed-Edom fez, eu deixo tudo para ser porteiro da tenda onde a arca vai parar, né? É o que a gente quer. E a expectativa é muito boa, de um tempo muito abençoado. Quero agradecer demais, pastor Evaldo, Bispo Mano, a participação de vocês. Foi um papo, a gente nem viu o tempo passar. Foi. Quero agradecer demais, obrigado, Bispo, por estar aí com a gente, né? Não só neste tempo dessa semana, mas o senhor tem sido presente aqui com a gente. É uma honra para a gente. Obrigado, pastor, também. Tamo junto. Se esse papo te abençoou, se você ouviu algo de Deus através aqui do que foi derramado, das experiências, eu quero te incentivar a compartilhar esse link do vídeo. Manda aí para o seu GP, para a sua família, para os seus amigos. E te esperamos aí no nosso próximo podcast aqui da Comunidade Siloé. Um abração, Deus abençoe. Amém. Amém. Um abraço. Deus Abração. abençoe vocês.